Sejam bem-vindos a mais um Residente Cast. Eu sou Tatiana Calado, eu sou médica residente de dermatologia do Hospital EMIP, né? E vamos continuar aqui o nosso propósito de trazer médicos e médicas residentes que eles vão nos contar, né, como foi a sua trajetória até chegar na sua tão sonhada residência médica, todos os perrengues envolvidos, né, todas as lutas, as coisas boas também envolvidas para chegar até a residência. E hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui na bancada. Já quero agradecer a ela por ela ter disponibilizado um tempo dela, né, da agenda tão concorrida para estar aqui hoje. E hoje a gente vai conversar com Luísa Saborran, que é residente do 2º ano de Oncologia Pediátrica do Hospital EMIP, nosso hospital, né, de residência. Lu, muito bem-vinda aqui. Pode Tati. Se apresentar. Eu sou Luísa Saborran, eu tenho 30 anos, sou, como Tati falou, eu sou R2 de Oncologia Pediátrica do IMIP, natural e procedente, de Belém do Pará. Eu não sou pernambucana, sou paraense e vim para Recife, fiz faculdade em Belém, né? Fiz o UFPA, fiz também a minha residência de pediatria na UFPA. E vim exclusivamente para Recife para fazer oncologia pediátrica, que é o meu amorzinho. O seu amorzinho. Meu amorzinho. Que massa, Lu. Muito massa, muito massa. Vamos entender melhor dessa jornada, né? Lu, como é que foi, então, primeiramente, né, a escolha pela tua primeira residência por pediatria? Quando foi? Foi durante, enfim, logo os primeiros períodos? Ou foi no internato? Ou foi depois? Tinha algo que também você gostava e que estava ali na dúvida? Como é que foi essa escolha da especialidade? Eu acho que todo mundo que escolhe uma especialidade clínica já vem logo com aquele eu odiava cirurgia. Começando daí, né? Pelo começo de conversa, eu odiava cirurgia. Sim. Então, eu não conseguia me ver em nenhuma especialidade cirúrgica. Eu gostava muito de clínica e gostava muito de infecto também na época do internato. Gostava muito de clínica médica, mas eu não gostava de atender adulto. Então, eu vim para a clínica médica das crianças, que é a pediatria. Que é a pediatria. Gostava muito de criança, sempre gostei muito de criança. E escolhi pediatria dentre as clínicas, porque foi aquela que eu mais gostava. Nunca gostei de atender adulto, sempre achei chato. Isso também era outro ponto de partida. Era outro ponto de partida. Não gosto de operar e não gosto de atender adulto. Então, pronto. Tá resolvido, né? Então tá ótimo. Então, pediatria sempre foi, né, assim, a sua escolha. E aí, claro, óbvio, a pergunta que, né, eu queria fazer muito. Por quê? Vou fazer logo. Oncologia pediátrica, entendeu? Por quê, Lu? Da onde surgiu essa vontade desse caminho? É a pergunta de milhões, eu acho. Porque eu acho que eu já recebi tantas vezes essa pergunta que se eu ganhasse R$1, eu estaria rica. Rica, milionária. Porque todo mundo fica assustado, né? A oncologia pediátrica não é uma especialidade comum. E nem é uma especialidade que as pessoas achem, assim, que... Eu não sei. Naturalmente você surge, pensa, né? sobre, né? Mas quando eu escolhi fazer pediatria, eu gostava muito de puericultura. Achava muito legal o cuidado com a criança. Mas no internato, eu comecei a me envolver muito durante o internato. Teve um rodízio de clínica médica que eu conheci uma paciente em cuidado paliativo. E eu me lembro que durante o processo do cuidado paliativo, que eu descobri que a paciente não tinha mais proposta terapêutica, de cura, que a gente ia só cuidar, eu gostava muito do cuidado. Então, eu ficava muito chateada quando os médicos, né, eu era interna, então, quando os médicos, eles não passavam aquele paciente, tipo assim, fulano de tal, tem carcinoma de alguma coisa, tá em cuidado paliativo, segue. Eu detestava aquilo, eu achava aquilo um absurdo, porque a pessoa tá ali, né? A gente precisa cuidar do ser humano, do ser humano, né? Que está ali. Mesmo que a gente não tenha mais o que fazer no sentido da terapêutica, a gente ainda tem muito o que fazer no sentido do cuidado. Então, eu achava que quando eu fosse fazer pediatria, eu não ia ter mais contato com isso, porque na pediatria todo mundo acha que são flores, né? Eu já ouvi diversas vezes que as crianças não deveriam ter essas doenças que são tão ruins. Mas quando eu comecei a pediatria, eu descobri que eu não gostava tanto assim de puericultura. Sim. Que eu não gostava tanto assim da criança que estivesse mais saudável. Assim, não combinava muito com o meu estilo. Sim. E eu conheci 2 grandes paliativistas em Belém, que
foram, assim, pessoas que me abriram os olhos para oncologia pediátrica e para o cuidado paliativo pediátrico. E eu me apaixonei. E é difícil falar em se apaixonar pela oncologia, porque não é uma especialidade tão simples, né? Nem em forma, nem por causa do estudo, que você tem que estudar muito, e por causa do emocional também, né? Muito, exato. Que eu acho que as pessoas acham também que a oncologia pediátrica ela é uma especialidade triste, ou que a gente só vê morte, ou só vê sofrimento ou dor. E se você for, acho que Tati já foi alguma vez lá no prédio da oncologia, já. você vê o quanto as crianças elas continuam sendo crianças e sorrindo, exato. e brincando, e pulando, e sendo travessas, mesmo com as suas 2.000 plaquetas e seus 50 neutrófilos. Então, assim, a beleza da oncologia, que eu acho, é na beleza da criança continuar sendo criança. Perfeito. Então, assim, não tinha como eu não me apaixonar. Então, depois que eu percebi que eu poderia fazer cuidado paliativo pediátrico, na época eu fiquei ainda em dúvida entre fazer a intensiva pediátrica, porque eu acho que todo oncologista ainda tem um pezinho no intensivo, mas eu optei pela oncologia porque eu achava mais interessante e acabei virando oncologista, né? Quase oncologista, estamos quase nos formando agora. Praticamente, né? Muito perto. Praticamente lá. E eu acho que eu não conseguiria ser outra coisa na minha vida que não fosse oncologista. Eu sou muito grata, porque a gente aprende muitas coisas com eles. A gente aprende a ver a vida de uma forma diferente. Porque enquanto eles estão lá, todos doentes, e com aquela doença que você fica, meu Deus, como é que essa criança consegue ser tão feliz aqui, sendo furada, sendo invadida, sendo tocada, sendo o tempo todo mexida, mas ela continua sorrindo, ela continua te abraçando, ela continua te beijando, continua correndo para você. Então, assim, eu acho a oncologia pediátrica incrível. Poxa, que resposta. Sem palavras. Meu Deus, eu tô falando uma resposta muito alta, muito louca. Não, mas foi lindo. E tem toda a razão, assim, né? Tem todo sentido, na verdade, essa escolha. De verdade, assim. Escolha para a vida também, né? E muito massa, assim, todo o teu depoimento, até para a gente aprender a olhar para a especialidade com outros olhos e ver que a gente também pode contribuir muito, né, para esse campo de atuação dentro da medicina. Eu costumo militar sobre oncologia pediátrica com todo mundo, porque assim, eu tenho uma grande amiga que é ginecologista, e quando eu falei para ela que eu ia fazer oncologia pediátrica, tu vai sofrer muito. Primeira coisa, é muito triste, porque não sei o que, todo mundo morre. Não, as crianças não morrem assim, como todo mundo acha que todo mundo vai morrer, que é um desastre. Não, as coisas não são assim. A gente tem altas taxas de cura. As crianças elas saem bem, elas se formam, elas crescem. Para mim, os dias mais bonitos são os dias que eu atendo no ambulatório fora de tratamento, que está há 10 anos fora de tratamento, que vem com um filho, que vem formado, que vem médico. Então, assim, você se emociona, assim, você parece que vê um sentido na vida diferente. Eles mostram muitas coisas pra gente. Eu aprendo muito com eles. Sim, muito mesmo. Sim, todos os dias, né? E se eu for falar, minha filha, eu vou falar vai falar só. Porque eu amo oncologia. Maravilha, maravilha, Lu. E por que o IMIP, assim, né? Porque você veio lá do Pará e veio para cá. E também foi outra pergunta que eu queria te fazer, né? Qual foi o sentido dessa escolha, que eu sei que foi muito bem direcionada, né? Até porque você veio para fazer a CESPE, né? Essa prova que é muito difícil, muito concorrida, pouquíssimas vagas. E aí, por que essa escolha por fazer aqui? Bem, o IMIP ele tem uma tradição na oncologia pediátrica de mais de 20 anos. Se eu não me engano, a oncologia do IMIP tem uns 25, 26 anos por aí. E eles foram pioneiros, né? Na construção do protocolo de leucemias, que foi o RELA, em 2005. Sim. E a nossa chefe do serviço, a doutora McNeide, ela é uma das coordenadoras do atual protocolo de leucemias brasileiro, que é o GBTLI. Então, quando eu optei, né, eu soube, uma das minhas staffs, que era oncologista em Belém, me falou sobre o IMIP, falou assim, olha, lá é a referência
para a leucemia do Brasil. Nossa. Eles tratam com excelência a leucemia, e realmente nós tratamos com excelência a leucemia. Então, leucemia é o câncer pediátrico mais comum, né? De 1 a 10 anos é o câncer mais comum da infância. Então, a gente respira a leucemia dentro do IMIP e trata, assim, como em qualquer... Não deixa a desejar nenhum outro serviço, sabe? Sim. Então, para mim, a minha escolha foi realmente por causa disso. Maravilha. Então, e assim, tem todo motivo do mundo, né, para você vir aqui, e deve estar sendo uma experiência incrível. Meio nervosa. Meio nervosa. Mas me conta também sobre a questão de estudar para residência médica, e eu queria abordar justamente você sendo residente de pediatria, né, já nesse segundo passo, no R3, e já pensando em se preparar para as provas de R+. Porque é diferente, né? Diferente quando você sai do internato, ou você é estudante, ou você está ali no recém-formado, estudando para a prova de residência. São outros compromissos que você tem, outras responsabilidades. Como é que foi esse teu processo já residente, estudando para outra prova de residência? Eu sou a pessoa dos resumos, só que resumos dão trabalho. Muito trabalho. Eu adoro escrever, parece que se eu não escrever, eu não estou aprendendo, né? Mas acho que no primeiro semestre, quando no R3 da pediatria, eu fazia muito resumo ainda, porque existe também a questão de que a gente não estuda só para a prova, a gente está estudando para a vida, né? Então, tudo é diferente da prova do R1, acesso direto, né? Do acesso direto, porque você está estudando coisas que você não gosta, na maioria das vezes. Eu odiava estudar preventiva, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Então, quando você vai estudar para a sua subespecialidade, você já está estudando uma especialidade que você escolheu, né? Então, as coisas ficam mais gostosas, assim, ficam menos pesadas. Óbvio que dentro da especialidade que você escolheu, você não vai gostar de tudo, né? Eu, pelo menos, não gosto de tudo. Claro, normal. Mas eu costumava fazer os resumos, mas depois de que acabava julho, não tinha mais resumo. Era só questão. Eu acho que lá para setembro, mais ou menos, eu começava a fazer as provas. Certo. Tentava as últimas provas. As últimas da provas. CSPE, não sei se você já estava pegando. Eu detestava a CSPE porque na prova deles, eles colocam oncologia clínica para quem vai fazer o acesso à oncologia pediátrica. E eu não sei nada de oncologia clínica, eu não sei nada de adulto. Pensando assim, com oncologia adulto. Sim, porque você pode acessar pela oncologia adulto, né? Entendi. Sim. Então, eles colocavam oncologia clínica. Aí eu falava assim, tabagista, 50 anos. Eu falei assim, minha gente, eu não sei. Gente, não sei. Eu não lido com criança. Eu não quero saber. Então, assim, pra mim, pegou mais essa parte, assim, pra quem vai fazer oncologia aqui. Tem essa, acho que foram bastante questões. Sim. De oncologia clínica. Tinha um pouco de oncologia pediátrica também. A mais geral, né, claro. Mas eu fiz bastante questão. Esse foi mais ou menos assim, o teu método que tu escolheu, né? Sim. Tu tava seguindo pelo teu método, mas depois viu que precisava treinar, né? Treinar a prova. Porque assim, eu sou a pessoa também das burrinhas. Eu não sei se fala burrinha aqui em Pernambuco. Burrinha. Como é? É tipo assim, um caderno que você pode pegar a qualquer hora quando você tá com alguma dúvida pra ficar lendo. Sim, tipo um caderno de erros? Só que, não. É tipo assim, eu fazia o resumo de cardiopatia congênita. Certo. Aí quando eu ia trabalhar, o meu caderno ia comigo, porque se tivesse alguma coisa, eu ia ler, sabe? Sim. Porque eu sou assim, eu gosto de ficar revendo. Né? E eu ficava revendo. Entendi. Então eu fazia muito, muito resumo, muita burrinha. Às vezes eu repetia a burrinha que eu já tinha feito pra ver se entrava direito na minha cabeça. Mas aí chega um momento que você, não, já deu, né? Tem que treinar. Tem que treinar. E é para as questões mesmo. E aí, como é que foi esse teu primeiro resultado? Enfim, eu fiz muito pontualmente as provas, como tu falou, né? Diferente do R1 que a gente sai fazendo várias provas. Eu acho que no primeiro ano eu fiz 2 provas só. Sim. Em São Paulo, que eu não passei. E por muito pouco. Fiquei muito triste na época. Nossa, eu lembro que eu fiquei assim, porque eu gostava muito gosto, né, muito da oncologia pediátrica e fiquei arrasada na época. Mas aí passei um ano trabalhando, fiz um ano só mais focado, porque também no R3 você tem o TCR e tem que se preocupar com um monte de coisas, então é mais difícil mesmo para você estudar. E aí também quando fiquei um ano só trabalhando,
Quando foi no final do ano, eu voltei a fazer. Fiz as mesmas provas que eu tinha feito Sim. e acrescentei a do IMIP, porque Sim. eu não tinha assim, muito tempo nem muita paciência, vou confessar, para ficar fazendo 1 milhão de provas. Eu queria fazer nos lugares que eu realmente fosse fazer, não fazer por fazer. Eu achava que o IMIP era um bom lugar para fazer. E tu direcionou o teu estudo para isso, né? Para as bancas que você de fato eu iria queria fazer. Eu não... Tem muitas outras escolas muito boas de oncologia pediátrica no Brasil, Sim. né? Barretos, tem o GRAAC, tem o Itaci. Mas eu não tentei para todas porque eu achava que não valeria a pena. Eu queria fazer aquilo que eu ia realmente fazer. Sim. E aí eu escolhi o IMIP, escolhi outras 2 em São Paulo, passei no IMIP e vim para cá. Ai, essa cidade maravilhosa. E aí, como é que foi essa mudança de cidade? E assim, ser R1 de oncologia pediátrica num local totalmente novo para você, novas pessoas, talvez longe da família, acredito eu. Como é que foi? Ser R1 de oncologia pediátrica é você ser R1 de novo. É um repeteco, assim. Eu digo até que é um pouquinho pior. É mesmo. Porque, assim, eu acho que na pediatria, não é que as coisas fossem mais fáceis, Sim. porque eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista. Mas na oncologia pediátrica, você se cobra muito, eu me cobrava muito, pelo menos, por causa do que você tem que oferecer para o seu paciente, entendeu? Então, você tem que estar bem. Para mim, eu acho que uma das principais, assim, um dos principais módulos assim, que mais me mexeu durante o R1 foi o módulo do parecer, em que a gente tinha que ver aquelas famílias recebendo diagnóstico. Nossa, e aí pesa. Aí é uma boa terapia. Nossa, tem que uma estar boa juntinho, terapia, né? tem que estar juntinho. E terapia. porque você, assim... Isso pesa no nosso coração. Não tem. A gente já como. continua sendo humano, né? Então, eu acho que a oncologia pediátrica, ela dá uma sobrecarga de trabalho, mas ela dá uma sobrecarga emocional muito grande também para quem faz. Então, a gente tem que estar bem emocionalmente, com a cabeça centrada, para dar o nosso melhor. Esse talvez seja o maior desafio do R1, porque, queira ou não queira, você está se vendo pela primeira vez naquele local, né? No momento do diagnóstico. E você se torna a médica daquela criança, né? Que vai acompanhar, enfim, por todos os procedimentos que ela vai ter que fazer. Talvez seja o mais desafiador, né? Nesse primeiro momento. Porque eu acho que por estudar, a gente vai estudar para sempre, né? Eu vejo as minhas chefes, assim, até hoje, elas estudam muito. Né? Muito. Não existe oncologia pediátrica sem um artigo em inglês. Não existe. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Porque os protocolos são muito difíceis, os protocolos são geralmente são versões, ou a gente acaba vindo para o Brasil e colocando adaptando para a nossa realidade. Sim. Tem muitos protocolos brasileiros, como é o da leucemia, mas existem muitos protocolos que são europeus ou americanos, que a gente traz para a gente. E tem que adaptar a realidade, a nossa realidade. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura. Você tem que ser um pouco oncologista, um pouco matemático para calcular as quimioterapias, porque na pediatria tudo é matemática. Meu Deus do céu. Não, é um novo tipo de matemática, É um outro tipo de matemática. Você avançar, calcula mil vezes. Porque você calcular de pirona é uma coisa, agora você calcular a dose do metotrexato é outra. Tá diferente. Dá um medo. Meu Deus. Imagina. Mas e aí você tem que ser o oncologista da criança, você tem que ser a pessoa que tá lá pela família, porque nas primeiras semanas vão sempre ter perguntas, muitas perguntas. Vai ter medo, vai ter tristeza, vai ter a família, assim, a criança vai estar mais chatinha, e com o tempo você vê eles melhorando, eles voltando a ser criança. Eu acho que isso que é a parte mais bonita. É ele sendo criança. E o que é que muda, Lu, do R1 para o R2? Eu imagino que a curva de aprendizado seja enorme, né? O crescimento por todas essas variáveis. Acho que você chega talvez mais preparado também emocionalmente, porque viveu muita coisa. Mas o que é que mudou para você em termos da própria residência, de atividade, não sei, teórica, prática, e para você, pessoalmente falando? Olha, do R1 para o R2, eu descobri que eu não sabia nada. Porque você chega muito cru, assim, os protocolos parecem, assim, serem coisas cabeludas. Em grego. Porque leucemia, não sei o quê, baixo risco, é risco intermediário, é alto risco, e você fica, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Mas aí você fica com o couro mais... Como é que fala? Endurecido,
E aí você Meu acaba se tempo. acostumando com os termos, as coisas elas fluem muito mais naturalmente. E aí você sai daquela... Porque assim, a oncologia é uma especialidade muito específica, né? Muito. Então, quando você começa a fazer, que você tem que estudar as doenças oncológicas, a gênese das doenças, Sim. tudo isso é bem mais pesado do Sim. que Detalhes, e enfim. detalhes, e Né? é o genoma, porque tem droga-alvo e não sei o que. Então, quando chega no R2, que você já tem essa bagagem, né? Todo esse conhecimento, as coisas já fluem mais naturalmente. E a gente também consegue fluir mais naturalmente com as famílias, porque você já tem também uma bagagem de saber como que vai ser aquela doença, como que a criança vai se comportar. Você já sabe que naturalmente no início todo mundo fica mais arredio, mais triste, mais sobressaltado por causa do Claro. diagnóstico. E aí as coisas acabam fluindo mais naturalmente. Também. Para mim, hoje em dia, é natural. Natural. É natural. E aí, os cenários de atuação, né, do oncologista pediátrico, assim. Tanto na residência, eu entendi que tem ambulatório, tem a enfermaria, os pareceres que tem que, né? Quem mais, assim, que tem de cenário de atuação? Basicamente isso. A gente tem, como tu falaste, né, os ambulatórios, né, as enfermarias, a gente roda também no parecer, e no parecer a gente pode rodar na citologia com a doutora Tereza, que vê a citologia das leucemias. Sim. E o laboratório de análise também das leucemias, que é um mundo à parte. É um mundo à parte. A UTI, né? UTI pediátrica oncológica, que também é um mundo à parte. Tudo na oncologia é totalmente diferente do que é na pediatria geral. Tanto que eu faço plantão na UTI da pediatria geral, né? Da Covid lá no IMIP. Sim. E também faço plantão na UTI, na nossa UTI da oncologia. São duas coisas completamente diferentes. E hoje em dia eu acho que eu sou muito mais oncologista do que pediatra. Se pedir pra passar um ferro, eu não sei não. Gostei. Entendi. Não, e assim, é bem diverso, muito amplo, complexo também. Sim. Né? E aí, chega no finalzinho do R2, que a gente tá nesse momento. Amém. Né? É uma longa jornada, na verdade, né? São 6 anos de medicina, 3 anos de pediatria, 2 anos da sua sub, da oncologia pediátrica. Poderia ter até um R6, fiquei sabendo aqui nos bastidores, de transplante. De transplante de medula óssea. Que, né, poxa, outro caminho a ser percorrido. Qual é a tua pretensão agora, finalizando o R2? Finalizando o R2, dizendo, ai, Jesus. Obrigada. Chegamos até aqui, eu nem imaginava que eu conseguiria chegar. É verdade. É um meme de novo. Gente, eu falo em memes. É sobre isso. Como eu vim parar aqui, meu Deus, eu só tenho 6 anos. 11 anos depois, né? São 3 anos de... São 6 anos de faculdade. 3 de pediatria e 2 de oncologia. Mais de uma década destinada. Eu, particularmente, não vou voltar agora para Belém, né? Eu tinha conversado com o Tati por causa do meu esposo. Sim. Mas assim que ele concluir o doutorado, eu vou voltar para Belém. A oncologia é uma coisa... É uma especialidade que carece muito de profissionais, especialmente no norte do país. A gente tem uma dificuldade enorme de achar oncologistas. E eu acho, se eu não me engano, em Belém só tem 8 ou 9 oncologistas para o estado inteiro. Gente. Então, assim, é muito, 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 muito difícil carente, de ter. Né? Assim, é muito mesmo. carente, isso. E então eu acho que eu voltaria muito feliz para a cidade onde eu nasci, onde eu me tornei pediatra, para cuidar das nossas crianças. Porque, assim, até mesmo a realidade em Belém é totalmente diferente do que aqui, né? A gente tem um paciente que vai de barco para a capital, que mora a 12 horas da capital, que precisa pegar um barco, que um paciente que só se alimenta de açaí e peixe, um paciente que só come farinha. Então, assim, a gente tem uma realidade muito triste ainda em Belém e que eu acho que eu seria muito feliz mudando essa realidade. Ajudando um pouco, né? Mudando não, mas ajudando, né? Fazendo trabalho de formiguinha. Perfeito, claro, trabalho de formiguinha. Nessa realidade tão boa. Eu sou apaixonada pela minha cidade, por Belém. Que você consiga fazer isso, né? Pretendo voltar. Maravilha, seguir com o propósito. E fazendo a diferença, de fato, né? Na realidade.
Me conta então agora. Ai, quanta coisa bonita. Peraí, dá um tempo, tô brincando. Vamos continuar. Lu, como conselho final, enfim, na verdade, eu acho que nas tuas respostas, tu já foi dando vários conselhos, certo? Até pra mim, trazendo pra mim, pra minha realidade também, sabe? Pra gente poder valorizar o que a gente tem, pra gente poder fazer a diferença na vida do paciente, né? Para as doenças que são... Acho que toda especialidade tem as doenças difíceis de lidar, então a gente pode, de fato, assim... buscar a nossa melhor versão em termos de se especializar para poder entregar isso para o paciente. Acho que talvez é um dos motivos pelo o qual vale a pena fazer residência médica. Né? Seremos melhores profissionais, melhores médicos para a gente poder entregar isso tudo para o paciente que está ali precisando, né? Do outro lado. Mas me conta, um conselho final. Assim, né? Para quem é pediatra e está pensando em oncologia, ou então para quem está pensando em pediatria e quem sabe um dia a oncologia pediátrica vai ser a sua decisão, né? A gente nunca sabe. Mas por que seguir nesse caminho de prestar a prova de residência médica? Primeiro para os pediatras, né? Para quem está pensando em fazer pediatria, eu acho que a residência médica ela sempre é o melhor caminho. Porque mesmo que seja um caminho difícil, porque não é fácil ser residente, não é fácil você abnegar do seu tempo, da sua estrutura financeira, do seu emocional para ser residente, mas vale muito a pena pelo seu paciente. Eu acho que a curva de aprendizado que eu tive, eu saí um bebê da faculdade, que eu não sabia passar uma dipirona direito, ficava com medo de tudo, e a residência de pediatria me ensinou muita coisa mesmo. É claro que cada um é cada um, e a gente sabe que quem faz a residência é a gente. Isso. Né? Quem faz a nossa curva de aprendizado é a gente. Você tem que correr atrás das coisas, mesmo sendo residente, enfim. Mas eu acho que ainda vale muito a pena fazer residência pelo seu paciente. E para quem deseja ser oncologista, não é um caminho fácil, é um caminho em que você vai encontrar muitos desafios. Sejam eles por conta da especialidade, ser uma especialidade que te exige muito para estudo, muito mesmo. Eu estudo muito mais hoje do que eu estudava na época da pediatria. Tanto que... Mas, assim, é aquele estudo gostoso, né? Aquele estudo que a gente gosta de fazer. Gosta. A gente vai curioso, porque a oncologia é muito, desperta muita curiosidade, né? Sim, sim. E aí, finalizando, né, já a residência médica. Tá muito pertinho, né, de você já ser oncologista pediátrica. Como é que tá esse coraçãozinho, finalmente finalizando essa missão? Finalizando uma missão para iniciar outra, né? Para iniciar a missão da vida, porque eu acho que ser oncologista é uma missão para a vida. Sim. Ser oncologista infantil, então, é mais missão para a vida ainda, né? Mas tem mais coisa que vai acontecer nesse meio tempo? Conta pra gente. Tati já sabe. Então, em janeiro, eu consegui um estágio em Utrecht, na Holanda. Então, eu vou ficar 3 semanas em um hospital que é um dos melhores, se não for o melhor hospital de oncologia pediátrica. Isso aí eu não sabia. Dessa importância. É um dos melhores hospitais de oncologia pediátrica, é referência, né? No mundo inteiro, que é o Prinsex Maxima, que fica na Holanda. E as minhas chefes maravilhosas, todo mundo tá muito ansioso. E eu estou mais ainda. Mais ainda, e tá muito perto. Tá muito perto para eu viver, assim, e ver a oncologia pediátrica num país que é totalmente diferente do nosso, né? Sim. Que é outra realidade, que tem outras formas de terapia. Eu acho que vai ser enriquecedor. Muito. Enriquecedor. E levando o nome do IMIP, de Pernambuco, Brasil, enfim, o seu nome. Então, assim, maravilha, maravilha. É muito legal, porque é isso, a residência médica, ela abre muitas portas. Claro que o residente tem que fazer por onde e ir em busca do que se quer, mas também abre portas incríveis como essa, né? De, enfim, ir para outros países, grandes centros médicos, enfim, de renome. Enfim, vai ser uma experiência incrível. Eu estou ansiosíssima. Cenas dos próximos capítulos. Marlu, muito obrigada pela sua presença. Nada, foi muito rápido, né? Foi. Chega muito rápido aqui, mas assim, foi de uma assim, gentileza sua, suas palavras. Eu tenho certeza que marcou muito quem está assistindo, quem está, assim, às vezes nem pensando nessa especialidade, mas abre o caminho, né? Abre a cabeça, na verdade.
E foi muito bonito. Obrigada pela sua Obrigada. presença aqui, de Obrigada verdade. foi ótimo. Sério. Gente, quem, enfim, curtiu esse episódio, compartilha para quem precisa escutar ele, para quem precisa assistir. Foi muito especial. E é isso, né? Espero que a gente tenha mais episódios aqui com mais médicos e médicas residentes incríveis contando as suas histórias nessa bancada. Obrigada por hoje. Nada, Tati. Obrigada a você e até a próxima.